Seja bem-vindo ao 10º despertar da semana. Só escuta. A paz Invadiu meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, Fez nascer o Japão da paz. Que música é essa para iniciar o nosso 10º despertar da semana, onde a gente falou muito sobre essa busca da paz nas últimas semanas que a gente conversou por aqui, eu e você, buscando esse equilíbrio interior para desenvolver a paz. E hoje fez um dia aqui nublado, sol, chuva, nublado, sol, chuva, uma inconstância, que é exatamente a inconstância que muitas vezes acontece no nosso interior. Somos seres humanos e experimentamos esses altos e baixos da vida, né? Muita calmaria hoje. Eu quero trazer o nosso tema do nosso despertar de hoje, que é a paz interior, a busca pela paz interior, porque todo mundo fala que quer estar em paz, mas a gente condiciona a nossa paz ao externo. Você já parou para pensar quantas vezes você acreditou que para você estar em paz alguém precisa mudar, alguma situação precisa se resolver? Você já se viu dentro desse quadro de acreditar que a sua paz só vai ser possível se algo fora de você mudar? E isso é uma grande ilusão, né? É uma grande ilusão do nosso ego, porque para a gente ter paz, a gente verdadeiramente precisa dar folga para algumas emoções. Se você está gostando dos nossos despertares da semana, já aproveita para curtir o nosso vídeo, compartilhar com alguém que precisa escutar essa mensagem e se inscrever aqui no canal. Pois é, para a gente ter paz, a gente precisa verdadeiramente dar folga para algumas emoções. E que emoções são essas, né, que a gente precisa para ter paz? A raiva, a angústia, a ansiedade, a tristeza, são algumas dessas emoções. Faz sentido para você? Que para você conquistar a paz interior, você vai precisar se dar folga dessas emoções? E para a gente se dar folga dessas emoções, como é que a gente faz, né? O que precisa ser feito? É a gente escolher as batalhas que a gente vai entrar. Quantas vezes você coloca a sua energia num lugar que você não controla, que você não muda, que você não tem interferência e que você não consegue fazer nenhuma mudança? E colocando a sua energia nesse lugar, você só se desgasta. Isso pode ser alguém que convive com você, que você quer que essa pessoa mude, essa pessoa não muda, e você gasta toda a sua energia tentando fazer ela mudar e fica sem energia para você? Pode ser uma situação que ainda não está no ponto de ser resolvida, ainda não tem conclusão e você fica ali querendo que o processo acabe antes do teu? Pois é, a gente administrar a nossa energia, escolher as batalhas que a gente vai enfrentar é muito importante. Isso acontece diariamente. É uma escolha de sabedoria. Se você vai discutir por uma pequena coisa, se você vai deixar passar, se você vai interferir numa situação que não é sua, se você vai ficar no seu canto, depende muito da gestão da nossa energia para o nosso dia fluir, para a gente poder ter paz. Faz sentido? Na semana passada eu compartilhei uma história com vocês de uma situação que eu passei que me desequilibrou, né? Perdi o controle, estourei e senti fortemente no meu corpo aquela raiva me dominando, sabe? E quando isso acontece, gente, eu procuro ter muitas estratégias, porque não é bom permanecer nesse estado.
A gente é ser humano, a gente vai sentir as emoções, a gente vai passar pelas dificuldades, a gente vai ter os baixos da vida que sempre vão acontecer, mas a gente permanecer nesses estados é que é o grande perigo, porque a gente precisa saber o que fazer com o que a gente sente. E nesse vídeo eu quero trazer aqui 4 estratégias para você poder lidar com essas situações que tiram a sua paz, para você conseguir voltar para o seu eixo. E toda vez que isso acontece comigo, eu tenho 4 R's, 4 palavrinhas com a letra R, que me ajudam a me centrar, a voltar para mim, a me conectar com a minha essência e sair do meu ego, né? Então, esses 4 R's que eu quero ensinar para você hoje. E cada vez que você tiver, né, nesse furacão que te traz para fora, que te coloca o seu olhar no externo, que você começa a culpar as pessoas, as circunstâncias pelo seu inferno interior, né? Tem um quadro de um pintor famoso, se você jogar aí no Google, você vai encontrar, que se chama O Inferno, que é um grande espiral, assim, né? Que ele deu o nome de inferno a essa pintura. E aí a gente percebe que é isso, é uma espiral que leva a gente para o nosso interior. E o grande responsável pela nossa falta de paz são os nossos pensamentos. Você já parou para pensar sobre isso? São os nossos pensamentos que fazem esse inferno, é esse tufão, esse espiral interno da nossa conversa interior, da forma como a gente interpreta, da forma como a gente julga as situações que fazem a gente sentir essa falta de paz. Então, com muita calma, a gente vai visitar os 4 R's, porque a gente precisa cultivar a calma no nosso dia a dia, parar de correr tanto pelas coisas, parar de se agitar tanto, de se estressar tanto, porque o estresse é um vício. Você já parou para pensar sobre isso? O estresse é um vício que você acaba adquirindo por sentir repetidamente as mesmas emoções de raiva, de angústia e de ansiedade. E você fica viciado em estresse. E quando você fica viciado em estresse, você acaba procurando situações para se estressar. Então, cada motivo pequenininho já é um motivo para você abastecer o seu vício de estresse. Então, a gente precisa, na verdade, se desviciar do estresse e começar a se viciar em calma, em serenidade, em paz, em tranquilidade. Porque com a cabeça tranquila e serena, a gente resolve muito melhor as situações ao nosso redor. Faz sentido para você? E os 4 R's que eu quero falar hoje, para a gente poder voltar ao nosso equilíbrio, o primeiro deles é reconhecer. R de reconhecer. Eu reconheço que não tá bom, eu reconheço que eu não tenho o que eu quero agora, nesse momento, eu reconheço que tá difícil, eu reconheço que tá ruim, eu reconheço que tem algo conflituoso dentro de mim. Quando você traz esse reconhecimento, é como se já fosse um conforto pra gente, é como se a gente dissesse pra gente mesmo, calma, né? Tá ruim, mas vai melhorar, né? É um conforto pra gente no momento que tá difícil. E a gente precisa ser esse conforto pra gente mesmo, porque nem sempre a gente vai encontrar isso no lado externo. Então, reconhecer que a situação tá difícil, não tá favorável, é o nosso primeiro R. Depois do nosso segundo, nós vamos para o nosso segundo R, né? Que é respirar. Dica do nosso último despertar da semana, né? Que a gente aprendeu uma técnica de respiração. Reconhecer o que tá ruim, respira. Respira para quê? Para o seu sistema racional ser ativado, para você conseguir desarmar seus gatilhos, né? Conseguir trazer a sua mente para uma versão mais centrada de você mesmo. E aí, quando você respira, você tem a capacidade de refletir, que é o nosso terceiro R. A reflexão, ela vai trazer os aprendizados que essa situação tá mostrando para você, o que essa situação tá trazendo para você poder resolver, para você poder aprender, para você poder mudar. Porque o que acontece com a maioria das pessoas? Quando vem uma situação, muitas pessoas ou lutam, fazem aquela confusão, ou elas fogem do problema. Né? Isso é a nossa parte instintiva, que eu sempre falo com vocês. Os nossos instintos naturais têm a tendência de prevalecer quando a gente não se desenvolve, quando a gente não entra no processo de evolução. Por isso que eu falo com vocês que é tão importante o autodesenvolvimento
para a gente poder ir deixando os nossos instintos, enfraquecendo os nossos instintos e fortalecendo a nossa essência, a nossa parte divina, a nossa parte evoluída para lidar com as situações. E com isso tornar a nossa vida mais fácil, que não precisa ser tão difícil, né, gente? Com um pouco de inteligência emocional, a nossa vida já melhora muito. Então, a reflexão ela vai te ajudar a encontrar a solução com mais facilidade, a lidar com o problema, com o desafio com mais leveza. Depois que você refletiu, que é o nosso terceiro R, a gente vai para o quarto e último, que é realinhar, né? Depois que você se permitiu sentir aquela emoção, você reconheceu ela, validou o que você está sentindo, que você respirou, que você refletiu, você vai realinhar. O que é realinhar? É procurar o seu estado de equilíbrio, é determinar, é comandar a sua mente para que você possa chegar num estado melhor, num estado interior, emocional, que a gente fala que é rico de recursos, que é quando as suas emoções estão equilibradas. E isso a gente faz de propósito, porque se a gente deixa o barco correr solto, as nossas emoções não se alinham muitas vezes sozinha. A gente precisa conduzir esse processo. E como que a gente faz isso? A gente se conecta, né, com uma intenção. Como eu quero me sentir? Qual é a emoção que eu preciso acessar nesse momento? Qual é o melhor que eu posso alcançar nesse momento para que eu possa trazer um pouco de melhor interior, para eu ir buscando aos poucos o meu equilíbrio, né? Que algumas situações são mais fáceis, você consegue se realinhar mais rápido, outras são mais complexas e você precisa de um pouco mais de tempo, porque você precisa sentir um pouco mais as suas emoções. Cada fase desses R's leva um pouquinho mais de tempo para você poder se reequilibrar. Mas o importante é ter essa consciência que você pode fazer uma oração, que você pode fazer uma meditação, que você pode ouvir uma música, que você pode escrever, que você pode conversar com alguém, que você pode fazer uma terapia e você pode buscar sim o seu equilíbrio. A nossa vida, ela desequilibra muito quando a gente deixa as coisas passarem, vai acumulando e não resolve e a coisa sai do controle. Quando sai do controle é mais difícil da gente resolver. Então, a gente precisa estar constantemente entendendo que a gente precisa dessa faxina interna diariamente, desse banho interno diariamente. A gente não toma banho todo dia. O hábito de cuidar das emoções também precisa ser diário para que a gente cultive a nossa paz e atenda a nossa necessidade interior de equilíbrio. Porque a gente quer viver equilibrado, mas a nossa vida é como o dia que eu falei hoje para vocês, né? Cheio de altos e baixos. Chove, venta, faz sol, nubla e chove de novo. E a gente precisa aprender a lidar com a nossa própria natureza. Isso é sabedoria para a gente poder viver. É não negligenciar a nossa natureza, é aprender a gostar de cuidar do nosso interior, de gostar de cuidar das nossas emoções e não achar tudo muito difícil, muito complexo, porque aí sim a gente complica bastante as coisas e torna tudo mais difícil. Então, lembre-se aí durante a sua semana de usar os 4 R's em vários momentos da sua vida que você precisar. Acessar essa técnica para você conseguir se reequilibrar e conquistar a sua paz interior, que só depende de você. Eu trouxe aqui uma frase muito interessante que eu anotei para eu poder lembrar, porque eu não decorei, para poder falar para você poder entender, né? Quando o ego diz, depois que tudo der certo, eu vou sentir paz, o espírito diz, encontre a sua paz e tudo dará certo. Faz sentido para você essa frase? Encontre a sua paz e tudo dará certo. Encontrar a sua paz é uma tarefa que só você pode fazer. E ela depende única e exclusivamente de você aprender a se blindar do externo, se proteger das influências externas para trazer essa paz interior para dentro de você e manter ela o máximo de tempo que você conseguir, porque isso é treino, é a habilidade emocional que você precisa desenvolver. Então, conte aí com os 4 R's, pratique no seu dia a dia, se desenvolva, treine, fique forte aí nessa habilidade dos 4 R's para trazer o seu equilíbrio interior. Bom, nosso despertar da semana com o episódio número 11 já está chegando e até lá, cuide de você e da sua energia. Peraí que eu tenho que falar uma coisa muito importante. Semana que vem é dia 7, segunda-feira. Acho que é isso. Deixa eu conferir aqui no calendário para eu falar certinho para vocês, para eu não errar.
dia 7, segunda-feira, a gente vai ter uma aula. Não, é dia 8, gente, perdão. Dia 8, segunda-feira, a gente vai ter uma aula secreta fechada no Google Meet para você poder participar e desenvolver aí as suas habilidades, uma técnica para você dar conta da sua vida. Então, vem participar com a gente no dia 8, segunda-feira, às 8 horas da noite, pelo Google Meet. Para você participar, o que você tem que fazer? Vai lá no meu Instagram, @NathanieCaetanoTerapeuta, manda uma mensagem para mim, eu vou te encaminhar o grupo do WhatsApp, o link para você entrar, para você poder se inscrever para essa aula e participar comigo e fazer aí uma ferramenta para conseguir buscar esse equilíbrio, fazer esse alinhamento de uma maneira muito inteligente, leve e simples. Então, se inscreve lá na aula, já estava me despedindo antes de dar essa notícia para vocês, de lembrar da nossa aula lá no dia 8 de setembro. Aguardo você, a sua mensagem e a sua presença, que vai ser muito bem-vinda na nossa aula. Então, até o nosso próximo despertar. Cuide de você e da sua energia.